A entrevista do governador Rui Costa, hoje na Folha de São Paulo, coloca ele como pré-candidato a presidente. Há pouco tempo atrás ele havia falado também, tinha dado uma entrevista, que foi uma entrevista, do ponto de vista dele, ruim, porque ele disse, foi dado muita ênfase, né, na sua entrevista, manchete até, ele disse que foi um erro o PT não ter apoiado Ciro Gomes na eleição de 2018. É óbvio que uma declaração dessa natureza gera resistência no PT, nos seus pares, nos seus aliados. A entrevista de hoje não. A entrevista de hoje é uma entrevista com uma posição clara de esquerda, uma posição em que, no que ele pode divergir de um ou outro líder do PT, ele diverge preservando o que o PT já fez quando no governo, em particular no governo Lula, que é conversar com todo mundo, conciliar, ir na direção do centro. Então, nada que o PT não tenha feito, nada que ele não esteja fazendo no governo, e nada que o PT não tenha feito no governo federal, em particular no governo Lula. Eu acho interessante, né, eu já gravei vários vídeos sobre candidaturas presidenciais, gravei um vídeo colocando, né, que Flávio Dino se colocou como candidato e que poderia ser um candidato viável lá na frente, caso saísse do PCdoB. O PCdoB não conseguiu atingir a barreira, a cláusula de barreira na eleição passada, só foi possível porque depois da eleição ele se uniu a um outro partido. Então, para que Flávio Dino fosse, ou para que ele seja, caso seja candidato a presidente competitivo, ele teria que mudar de partido. Então, gravei um vídeo sobre Flávio Dino, gravei um vídeo sobre Moro, tenho falado nos meus vídeos aqui no canal da candidatura de Bolsonaro à reeleição. Então, Moro e Bolsonaro concorrendo pela direita, né, buscando o eleitorado de direita. Venho falando em vários vídeos, não gravei um vídeo especial, mas venho falando, assim como em Bolsonaro, venho falando em vários vídeos, não há um vídeo especial sobre isso, sobre a candidatura de Haddad. Venho chamando a atenção que ele não se colocar para prefeito enfraquece a candidatura, paradoxalmente, né, eu sei que muita gente acha que não, mas paradoxalmente enfraquece sua postulação para presidente da República em 2022. Não gravei um vídeo sobre uma eventual candidatura de Jacques Wagner e faço agora este vídeo sobre Rui Costa, motivado pela entrevista de hoje. É evidente que Jacques Wagner foi um candidato ventilado em 2018, foi uma decisão pessoal dele não ser candidato, ele tinha preferência de Lula, tinha preferência do partido antes do candidato escolhido ter sido Fernando Haddad. Ele preferiu disputar o Senado, né, foi para o Senado. É claro que isso enfraquece politicamente quando se toma uma decisão dessa. Então, mas eu colocaria, digamos assim, os 4 possíveis candidatos a presidente do PT, depois de Lula, é claro, porque se forem invalidadas todas as condenações de Lula levadas a cabo, perpetradas por Sérgio Moro, em função da suspeição de Moro, a pressão para que Lula seja candidato do próprio partido será imensa. Muito dificilmente ele não seria candidato, caindo a inelegibilidade dele por causa de condenação em segunda instância, porque seria invalidada a condenação dele na primeira instância. Então, portanto, não poderia estar condenado sequer em primeira instância, então não poderia estar condenado na segunda instância. Não sendo Lula candidato, tem 4 candidatos pelo campo da esquerda. Então, são eles Flávio Dino, que eu fiz um vídeo, Haddad eu tenho mencionado em vários vídeos, Jacques Wagner, que foi um possível candidato, poderia postular, mas se Rui Costa se coloca como candidato, é claro que eles não vão brigar na Bahia. Aí Jacques Wagner já se ventilou, aqui e acolá, alguém falando ele poderia concorrer novamente ao governo da Bahia, então, ou um ou outro. Então seriam, né, 3 pré-candidatos, né? Flávio Dino correndo por fora, por um outro partido, Haddad por dentro do PT, e ou Rui Costa ou Jacques Wagner. Pela entrevista de hoje, Rui Costa se coloca bem posicionado. É uma entrevista forte, é uma entrevista de fato de pré-candidato. Vale mencionar que no Brasil nós tivemos aí depois, na Nova República, na redemocratização, tivemos Fernando Collor, candidato a presidente, que foi eleito, foi ex-governador de estado. Fernando Henrique nunca tinha governado um estado, tinha sido senador. Lula também não, ele foi deputado federal. Dilma também não, nunca tinha tido um mandato eletivo, o primeiro foi de presidente. E nós temos agora Bolsonaro, que só teve mandatos de deputado federal. Então, na nossa tradição,
quem foi eleito presidente recentemente na Nova República foram candidatos que não tiveram experiência de governador. Tá? Se a gente remontar a federações, países que são federações, não é incomum que um presidente eleito primeiro tenha tido a experiência de governador. Carlos Menem e Nestor Kirchner na Argentina. Nos Estados Unidos, inúmeros presidentes foram antes governadores. Ronald Reagan, Jimmy Carter foi governador da Geórgia, Reagan foi governador da Califórnia, Clinton foi governador do Arkansas, George W. Bush, o filho, foi governador do Texas, e outros foram vice-presidentes. A tradição deles passa muito por isso. Recentemente tivemos Obama, que não foi governador, apenas senador, e Trump, que nunca tinha sido eleito para nada, nenhum cargo público. Né? Mas é comum que em federações o caminho do governo estadual é um caminho de socialização política. O governador monta seu grupo político, cria auxiliares, começa a ter um certo rol, né, de auxiliares de confiança que atuam em diversas áreas, diversas pastas, secretarias. Ele, por ter acesso a uma máquina poderosa, ele consegue ser candidato. Então, hoje, né, pensando na eleição de 2022, o João Dória, né, que é governador de São Paulo, Flávio Dino, governador do Maranhão, e agora Rui Costa, governador da Bahia. Na minha visão, já falei isso em outro vídeo, nenhum político perde sendo candidato. O político perde quando não é candidato. Então muitos me questionam, quando eu já falei isso no outro vídeo, vários comentários me questionavam, quando eu afirmei que para Haddad, para a sua candidatura a presidente, se ele quiser ficar fortalecido para 2022, o melhor é que ele esteja disponível para o partido, para essa missão que é importante, ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Ganhando ou perdendo, ele fortalece a candidatura, porque ele se coloca disponível. Lula tem falado, inclusive, parece até uma mensagem entre linhas, tem falado em vários eventos do PT que ele foi candidato a deputado federal sem querer ter sido, foi candidato a governador sem querer ter sido, um soldado trabalhando nas missões do partido, né? Até que ponto isso é uma mensagem para Haddad, a gente não sabe dizer. Mas aquilo ali tem a ver com a maneira que eu penso a política. Quer dizer, quando um candidato se coloca numa eleição, ele ganha. Qualquer que seja o resultado da eleição, ele não perde. Eu não creio que Haddad teria nada menos na eleição de São Paulo do que ir para o segundo turno, teria que animar o partido, colocar o partido em torno dele. Se ele não quiser ser candidato, ao fim e ao cabo ele não for candidato, eu acho que ele enfraquece a postulação dele para a eleição presidencial, para ser o candidato à eleição presidencial em 2022. E hoje, na entrevista, Rui Costa deixa isso claro. Né? Ele simplesmente afirma que o candidato é Lula. Se Lula não for candidato, o nome dele está disponível. A Bahia é o 4º colégio eleitoral do Brasil. A Bahia perde para São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O país começou pela Bahia, né? Não porque os portugueses tenham lá desembarcados, mas Salvador foi a nossa primeira capital, a parte importante de nossa colonização, da ocupação territorial do Brasil, começou pela Bahia, por isso é o 4º maior colégio eleitoral, o primeiro tribunal que nós tivemos no Brasil, o Tribunal da Relação, que se reportava os últimos recursos, era o Tribunal da Suplicação em Portugal, foi na Bahia, foi na cidade de Salvador. Então ali tem uma longa tradição política e por conta de o país ter iniciado ali, existe esse grande contingente eleitoral e populacional na Bahia. Então é uma escola de política importante no país. E é um governo estadual, é uma estrutura de governo estadual, independentemente do tamanho, aquilo confere uma experiência grande ao seu líder, àquele que foi eleito para tocar o governo estadual. Então, isso é importante. Então, você que está acompanhando a eleição presidencial, eu olharia, a partir de agora, até mais esses nomes no campo da direita é Bolsonaro e Moro. No campo da esquerda é Rui Costa, Fernando Haddad e Flávio Dino. Flávio Dino se colocou, tem navegado como candidato a presidente, eu tenho visto ele nas redes sociais, ele tem falas, evidentemente, para o Maranhão e falas para o país. Então ele está colocado como um pré-candidato a presidente. Talvez, neste vídeo, você fique pensando, bom, Alberto, até agora você não mencionou nada de João Dória, de Huck e de Ciro Gomes. Olha, eu penso, né, que um candidato, um presidente que está no mandato, Bolsonaro,
quando se candidata à reeleição, é muito difícil que ele não vá para o segundo turno. No campo da direita, com o voto da direita, o voto escolaridade mais alta, renda mais alta, dessas pessoas morando no sul e no sudeste, homens brancos, esse voto está mais para Bolsonaro. A economia pode melhorar ou não, ficar patinando, o emprego pode melhorar ou não, mas as condições são mais favoráveis a Bolsonaro. Quem compete com ele é Sérgio Moro, porque é conhecido nacionalmente, muito conhecido e tem uma aprovação maior do que a de Bolsonaro. Então, Huck, Ciro, né? Ciro talvez ali, Ciro é um candidato mais definido, mas Huck e Dória teriam que competir por esse voto, e eles não têm nenhum desses ativos que tem Bolsonaro e que tem Sérgio Moro. Então eu até diria, né, meio que caricaturando, brincando, né, Huck e Dória seriam candidatos a serem Marina Silva de 2018 em 2022, ou seja, começarem bem e acabarem com um percentual de votos pequeno. E Ciro Gomes talvez também se enquadre nessa categoria. Por quê? Eu estou pensando o candidato da esquerda, a sucessão, passando por dentro do PT, em função da enorme força do PT no Nordeste, né? O vídeo fala majoritariamente de Rui Costa, um petista da Bahia, né? O maior colégio eleitoral do Nordeste. Então o Nordeste é capaz de colocar o candidato do PT no segundo turno, por isso que muito dificilmente Flávio Dino teria condições de ser um candidato presidencial competitivo fora do PT no PCdoB. Então, o PT teria um candidato no segundo turno e na direita seriam ou Bolsonaro ou Sérgio Moro. E aí ninguém sabe o que poderia acontecer, né? Está distante para uma definição de Sérgio Moro nesse momento. Então eu acho que é isso, né? A entrevista de hoje coloca inteiramente, né, de corpo inteiro, o governador Rui Costa como um pré-candidato a presidente para a eleição de 2022. Eu diria que essa entrevista foi um fato político importante deste sábado.